Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje, novamente, eu venho tratar de Fausto, numa abordagem um pouco diferente. Eu vou falar dos Faustos, dos pactos fáusticos, né? Mas, para ser mais específica, que existem algumas obras. Sobre algumas obras que eu vou mostrar aqui, já tem vídeo específico. Então, assim, Grande Sertão Veredas tem vídeo, vou deixar aqui. O Mestre e a Margarida tem vídeo. Fausto do Goethe tem um vídeo muito ruinzinho, dos primeiros do canal, assim... Não que eu discorde do que eu tenha dito lá, embora eu não lembre muito bem, mas assim, eu faria bem melhor, com mais coisa, com mais complexidade, com mais análise, hoje. Mas, de todo modo, já está lá. E o último que eu fiz foi o Dr. Fausto, do Thomas Mann. Além disso, eu vou citar o Fausto, do Marlowe, e outros que não tem o diabo, o pacto necessariamente, mas tem algo muito próximo do pacto fáustico, né? Tem um diálogo bem direto com o pacto fáustico, que é o Retrato de Dorian Gray, que a minha edição está em inglês, e A Pele de Onagro, do Balzac, e a minha edição está em francês. Então bora lá. Vocês viram no título deste vídeo que eu estou chamando de mito moderno, né? Por que mito moderno? Porque é da modernidade, não tem nada a ver com aqueles mitos gregos antigos, da antiguidade clássica, quando o mito tinha uma função de religião. Aqui, na modernidade, nessas perspectivas que eu vou tocar neste vídeo para falar do Fausto, vou fazer outros vídeos, acho que para falar do Dom Juan e tudo mais, eu vou utilizar a perspectiva de Michel de Certeau, que diz que mito é uma história recontada a partir de várias gerações, né, em várias gerações, e sempre atualizada. Então tá bem próximo de lenda. Se bem que mitologia antiga também, né, não tá distante de lenda não, mas tinha uma função de religião. Na modernidade, neste contexto que eu vou tratar, essas obras, não tem nada a ver com religião. É uma história, uma lenda, digamos, que fica no inconsciente coletivo e que vai se repetindo. É como se fosse uma tópica de romance moderno. A história vai se repetindo. A maior parte das vezes tem filme até a respeito dela, e essa história às vezes aparece em romance, em teatro, em poesia, em cinema, e ela é sempre atualizada. Então, assim, é uma revisita à lenda atualizada para o contexto. Então, e a gente tem o mito de Fausto, né? Nesta perspectiva, Fausto é um mito, né? A lenda de Fausto. E quando surgiu essa lenda? Eu acho que no vídeo que eu fiz sobre Thomas Mann, eu apresentei um pouquinho do contexto, né? A história de Fausto é uma história, uma lenda medieval, acho que do fim do século XV, né? Ela ficou popular no século XVI, mas este Dr. Fausto, parece que é uma personagem que realmente existiu. Ele é um alquimista. Ele existiu, mas a lenda sobre ele eu acho que é mais do século XVI, embora ele tenha existido no fim do século XV. Ele era um alquimista e estava lá, acho que bem entediado. A gente está numa situação em que magia é considerada ciência. Ele já tinha alcançado lá todo o máximo que ele poderia alcançar em termos de avanço científico, com os apetrechos todos que ele tinha na época. Ele partiu para a magia negra e fez um pacto com o diabo. E para ter poder, riqueza, fortuna e tal. É isso que aparece nessas obras todas? Mais ou menos. Mais ou menos sim, mais ou menos não. É claro que as obras que tem o Fausto no nome, né, e aqui a gente tem 3, a questão do pacto, ela é bem mais fiel à lenda alemã do século XV. Mas nos outros a gente vai ver os pontos de contato. O que está em jogo? O pacto fáustico é sempre feito numa situação de dilema. O indivíduo está tão angustiado, o sujeito está tão angustiado, que promete vender a alma para conseguir algo que deseja muito. Ele faz uma troca, faz uma barganha com o diabo. Em alguns casos aqui o diabo aparece de fato, ou seu representante, Mefistófeles. É um contrato. O contrato não precisa ser assinado não, gente. Um contrato de boca, acordo de boca é considerado contrato também. Então tem um contrato em que o diabo ou seu representante oferece o que a criatura quer, e em troca ele tem que se comportar da maneira que o diabo quer e por um prazo determinado. O indivíduo paga um preço, né?
Então a pessoa está sempre numa situação ou de tédio absoluto ou de desespero absoluto. Mas é sempre essa ambiguidade a ser vencida. E o que nos interessa saber? Em cada contexto histórico tem uma questão clara aqui, né? A gente está em contextos diferentes, momentos históricos diferentes, sociedades diferentes. Em cada contexto há um valor em jogo. Começar pelo Fausto de Marlowe. Aqui o Christopher Marlowe é um dramaturgo inglês contemporâneo de Shakespeare. E aqui ele retrata a lenda, mais ou menos do jeito que eu falei para vocês. Então, o Dr. Fausto lá, entediado, faz um pacto com o diabo, Mefistófeles, que promete poder absoluto, a mulher que quer e tal, e promete, e em troca, quer a alma do Fausto. Então ele vai viver numa plenitude absoluta, acho que por uns 25, 24 anos, não sei. E depois, no fim, o diabo vem cobrar o que prometeu. Isso aqui é uma peça de teatro. Ele é inglês contemporâneo de Shakespeare, então ele é do século XVI. Então a gente tem um dramaturgo no século XVI representando a lenda alemã. No século XVIII a gente tem o Fausto de Goethe, que é em 2 volumes, eu pego um só para representar. Quem viu o meu vídeo do Thomas Mann sabe que eu conto um pouquinho do contexto. Para esse vídeo não ficar muito longo, não vou repetir. O Goethe escreveu isso aqui no século XVIII e esta obra ela é quase mítica. O Fausto aqui representa o povo alemão, que faz um pacto com o diabo e não pode desejar que o momento se acabe. O que o diabo pede em troca é isso. Ele não pode desejar glória eterna, não pode gostar tanto do presente a ponto de não querer que ele se acabe. Que valor é esse, hein, que o Fausto paga? Ora, a gente está falando do povo alemão no século XVIII. E esta cultura alemã, este perfil alemão surgiu mais ou menos no século XVI. Gutenberg, Lutero eram alemães, então assim, a Alemanha estava se despontando como um país em que ditava ali algumas diretrizes na Europa. E então o povo alemão, considerado um povo forte. E este livro aqui, o Goethe fez mais ou menos para representar um povo mítico. O Fausto aqui faz o pacto, ele tem poder, ele se casa com a Helena de Troia, pensa, a mulher mais bonita, mais desejada da antiguidade clássica. Então, ele faz uma aliança, né, o casamento com a Helena de Troia, ele está fazendo uma aliança com a antiguidade. Então, a gente tem uma Alemanha moderna fazendo uma aliança com a antiguidade. Vou dar spoiler. No fim, o Fausto, ele não paga o preço. O povo alemão triunfa, né? O Fausto representa o povo alemão. Ele triunfa, ele faz pacto com o diabo, ele tem maldade, tudo no começo, ele tem um prólogo no céu, faz uma aposta lá com Deus, no fim, ele ainda triunfa, ele não paga o preço. E aqui, a gente também está, aqui o Fausto também é uma figura entediada e tal, que quer transcender. Aqui, Mestre Margarida, a gente está no século XX, União Soviética, regime de Stalin. Fiz um vídeo sobre este livro, dei uma olhadinha lá. E aqui o diabo aparece, quem faz o pacto é a Margarida, né? A Margarida que sai daqui, né? Uma figura que dialoga com a Margarida do Goethe. E o diabo pinta e borda, a gente ri bastante. E o autor faz uma crítica, né? Uma crítica ao regime stalinista com uma alegoria. O diabo aparece e o diabo não é tão mal assim, né? O contexto está tão zoado que ele não é tão ruim assim. Então, o pacto do diabo aqui é para salvar. Então, assim, é uma situação de ambiguidade, mas o diabo, apesar de fazer maldade, ele acaba ajudando. Ó, perceba a inversão de valores. Mas eu fiz o vídeo, vocês dêem uma olhadinha. Aqui, Dr. Fausto, do Thomas Mann, fiz um vídeo, dê uma olhada. Mais recente que eu fiz sobre essa história, a gente tem aqui a Alemanha, século XX. Este livro dialoga diretamente com Goethe, porque aqui, aquele povo predestinado que triunfou, suplantou o pacto fáustico. Aqui não, aqui já não tem perdão. Aqui, o povo alemão fez um pacto com Hitler. Aqui o diabo aparece também, e várias figuras, faz um pacto com Leverkusen, que é um músico que quer criar lá uma sinfonia, faz o pacto para viver mais um tempo, já que ele está com sífilis, está condenado, vai viver mais 24 anos, só que ele não pode amar o outro.
que é a simbologia que Thomas Mann faz em relação a Hitler. O povo alemão faz um pacto com Hitler. Quando o povo alemão faz um pacto com Hitler, ele está fazendo um pacto de não amar o outro. Por quê? Porque Hitler perseguiu muitas pessoas, muitas classes, judeus, negros, homossexuais, enfim. É um pacto de não amor. E aqui, no final, o Leverkusen, que representa o Fausto, né? Ele não é salvo como Goethe salvou aqui. Thomas Mann não salva o Leverkusen como Goethe salvou o Fausto. Então, o posicionamento do Thomas Mann é esse, não tem perdão para o que foi feito. Então, assim, o povo alemão não tem que triunfar, não. Ele tem que pagar o preço. E o último pacto que surge é em Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. O Riobaldo faz o pacto. Qual é a situação de ambiguidade? Ele quer livrar o sertão das mãos lá do... Demógenes? Não lembro mais o nome. Ele invoca o diabo umas 3 vezes. Da última vez ele até fala, diabo dos meus infernos. O diabo não aparece, mas ele sente um calafrio. Ele não aparece numa figura, né? Mas aí ele sente um calafrio. Esse calafrio é sentido no Fausto do Thomas Mann, em todos esses outros aqui. Então, assim, é uma tópica do pacto. Ele sente o calafrio e depois deste calafrio, tal, embora a gente não tenha percebido a concretude do pacto, a gente percebe o Riobaldo mais agressivo. Ele quer ser muito valente para libertar o sertão lá das mãos do outro. Ele não quer que os jagunços se tornem empregados lá do outro. Então, ele quer liberdade para os seus. E ele quer se tornar corajoso e faz isso. Como o diabo não aparece aqui, né, em figura, ele não pede nada assim diretamente. Mas quem lê o livro sabe que o Riobaldo tem uma grande perda nessa história. Isso é por causa do pacto, que é uma alusão ao pacto. Tem um pacto de fato, embora não se chame Fausto, mas tem um pacto de fato, mas não da mesma forma que tem aqui. Não é tão completo a ponto depois de ser cobrado diretamente. As coisas acontecem de maneira indireta. E o retrato de Dorian Gray, o que a gente tem? A gente tem a figura do diabo? Não. Mas a gente tem um pacto, uma coisa um pouco sinistra, que é o Dorian Gray, que é muito bonito, tem o seu retrato feito por um amigo. Ele não faz um pacto, mas tem uma bruxaria. Ele vai lá numa bruxa, uma mulher, uma feiticeira, e ela praticamente o encanta. Então ele não envelhece, ele fica jovem para sempre, praticamente, bonito. Quem vai envelhecendo é o retrato. É o retrato que envelhece, muitas coisas são cometidas aqui, crimes e tal, ele se mantém bonito e jovem. Como o Fausto do Goethe, ele fica jovem e bonito. A Margarida aqui do Mestre, a Margarida, ela também fica diferente. Ela passa uma pomada e fica totalmente diferente. E aqui também tem este lance da juventude e da beleza, que já é muito poder, né? Não vamos negar que isso já é muito poder. Então aqui é um diálogo franco com o Fausto, né? Com o Pacto Fausto. E é claro que no fim também ele paga um preço, né? Só para contextualizar, essa obra é do Oscar Wilde, acho que comecinho do século XX, se eu não estou enganada. E ele é irlandês, então, mas aqui o momento histórico não impacta muito. Aqui o que está mais em questão é este narcisismo. Aqui a gente poderia mesclar Pacto Fáustico com o mito de Narciso, né? De ele se apaixonar por ele mesmo, né? E aqui nós temos A Pele de Onagro, de Balzac, século XIX, França. Aqui o rapaz, que eu não lembro mais o nome, ele está numa situação em que a burguesia tem o poder, tem a aristocracia, tem a burguesia, e ele quer se dar bem, né? Não, sei lá, podemos chamá-lo de arrivista, talvez. Mas ele está até pensando em se matar porque ele não está conseguindo se inserir na sociedade conforme ele pretendia. Ele está precisando se matar e vai lá numa loja de antiguidades e vê uma pele. O que é o nagro? É um burro antigo, não sei, é um bicho estranho. Ele vê essa pele e o senhor lá da loja de antiguidades dá a pele para ele, né? Um senhor assim meio bruxo, e fala, né? Que tem lá um poder e tal. E ele, com esta pele, ele vai ficando bem poderoso, ele consegue tudo que quer, dinheiro, se infiltrar na sociedade, ele consegue tudo, e a pele vai se despedaçando, né? A cada avanço dele a pele vai diminuindo. E
quando a pele desaparece, algo também acontece. Então, não tem a figura do diabo, mas tem esse diálogo franco com o Pacto Fáustico. Ele está mais relacionado até com o retrato de Dorian Gray, né? Eles são bem próximos. Aqui tem um retrato que vai ficando com o ônus das ações do Dorian Gray, e aqui a gente tem uma pele que vai ficando com o ônus do rapaz aqui que não lembro o nome. Então percebam que são todos em situação de ambiguidade, com um desejo extremo assim a ser realizado, e fazem o pacto. É diferente da lâmpada de Aladim, lá de Mil e Uma Noites, né? Porque lá tem um gênio que realiza os desejos também. Mas o gênio de lá do Aladim, das Mil e Uma Noites, não pede nada em troca, né? Não tem uma maldade por trás. Aqui sempre tem maldades, pessoas são prejudicadas. Em todos os casos, alguém paga o preço, sabe? Coisas ruins acontecem. Então, assim, você não vai negociar com o diabo e ficar incólume. Não existe isso, né? Tem um preço. Pacto é pacto. Você tem um benefício e tem que apresentar uma contrapartida. E aqui a gente tem essas experiências fáusticas, certo? Então, a gente tem um mito. Então, aqui a gente tem histórias baseadas numa lenda do século XV, XVI, que vem acompanhando a gente até o século XX. Eu acho que o mais recente aqui é este do Reobaldo, meados do século XX. E percebam que o pacto, ele representa coisas diferentes em contextos diferentes, né? Está lidando com valores diferentes. Mas é sempre essa tópica de um acordo feito com forças do mal para benefícios, e em todos os casos, com exceção do Goethe, que quis fazer uma obra mitológica, lendária, para exaltar o povo, todos pagam o preço aqui. É um acordo com o diabo. Então é isso, bem na visão de Michel de Certeau, uma atualização da história, atualização de acordo com o contexto, né? Se a gente pensar na matriz tempo e espaço, as histórias mudam. O mesmo mote, a mesma tópica, vai mudando, né? O que prova que a gente, né, ser humano, é sempre igual do ponto de vista biológico, e não importa, passa o tempo, muda o contexto e a gente é sempre acometido pelas mesmas aflições, as mesmas emoções, né, as ambiguidades, as querências e tudo mais. Então é isso, me digam o que vocês já leram disso aqui, se vocês têm alguma outra obra que tenha alguma relação, um diálogo franco com o Pacto Fáustico, como essas aqui que eu mostrei, ou sobre o Pacto Fáustico, de fato, assim. Vou fazer mais vídeo sobre mitos modernos, né? Eu tenho aqui, em lembrança, o Dom Juan. Se vocês lembrarem de mais alguma história que tem essa reincidência, né? Vai aparecendo, vocês me avisam que aí eu vou procurar ler e aí comentar aqui. Então, obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.